vezes é só, tipo, uma conversa, um desabafo. Eu comecei por isso e foi porque eu tava voltando do meu trabalho. E eu passei pela rua que a minha mãe sempre falava que eu ia ser assaltada. E a minha mãe sempre tem razão. Então eu fui assaltada nessa rua, roubaram meu celular na época. E eu lembro que eu fiquei tão indignada que tinham roubado meu celular, que eu tinha pago 18 vezes no cartão da Magazine Luiza, no CPF da minha mãe, que eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro de todas as formas possíveis. Eu precisava e era urgente. E aí passou um vídeo no meu TikTok de uma menina que ela fazia a mesma coisa. Daí eu fiquei com curiosidade e entrei no Câmera Privé. E aí eu lembro que na primeira noite que eu fiquei online, eu já ganhei R$200. O que eu achei muito dinheiro. Na primeira noite? Na primeira madrugada que eu fiquei online. Eu lembro que a porta do meu quarto, ela meio que tinha um vidro. E ficava... A luz do meu quarto refletia pra fora. E eu morava com a minha mãe na época. Então eu fiquei, tipo, umas 2 semanas fingindo pra minha mãe que eu tava fazendo um trabalho alguma coisa fora do meu trabalho, ajudando alguém, por causa da iluminação. Que ela ficava, Martina, por que tu tá acordada até as 3 horas da manhã? O que tu tá fazendo? E eu mentindo pra ela, né? Falando que eu tava mexendo no computador. E como é que foi isso? O primeiro dia que você foi fazer isso, como é que era? Ai, foi estranho. Foi estranho. Porque eu não sabia de nada. E eu falava pros caras que entravam online comigo que eu não sabia de nada. Que era a primeira vez que eu tava ali. E aí, não sei se pela inocência, mas eles ficavam meio que querendo se aproveitar disso, sabe? Tipo, querendo um contato externo fora do site, pedindo meu número, querendo saber onde eu morava, querendo me apresentar sites. E aí eu fiquei super assustada. Eu lembro que na primeira vez eu conversei com um senhor, que eu não via a cara dele, eu só via a voz, mas era uma voz de senhor. Que ele me pediu pra eu ficar pelada. E fazer coisas ali na câmera. Só que eu tava com tanta vergonha, que aquilo... Eu não consegui fazer. E eu senti nojo depois de fazer aquilo. Porque não era uma coisa normal pra mim, né? Então foi horrível. A primeira noite foi R$200, que era muito dinheiro. Mas eu achei horrível a primeira noite. Caramba! E, você entra lá, você tem um cliente por noite, 2, você vai ficando o tempo que você quer ali. Eu já cheguei a ficar até 6 horas online. E é muita coisa, é um trabalho cansativo. O maior exemplo que eu tenho pra te dar nisso é que eu nunca tive candidíase na minha vida. Candidíase todas as mulheres têm, tá? Se esse corte viralizar, e todas as mulheres têm candidíase. Só que ela não aflora. Ela aflora em alguns momentos, ela sai em alguns momentos da tua vida, que é aquela coceira maldita. Quando eu trabalhava no Câmera Privé, que eu acabava me tocando, digamos assim, muitas vezes por dia, eu tive 2 vezes candidíase durante o período que eu trabalhei, que foi, sei lá, 6 meses no Câmera Privé. Porque eu ficava pelada muitas vezes. Eu fazia muitas coisas muitas vezes. Sozinha, obviamente, não tinha ninguém ali comigo. Mas é uma coisa tão pesada e forte que, assim, eu não recomendo pra ninguém. Quando eu conto a história pras pessoas que eu comecei nisso, que eu ganhei muito dinheiro, todo mundo quer entrar, quer começar, quer participar. Só que é uma escolha muito difícil. Mas você ganhou bastante dinheiro com isso já? Ganhei. Você recuperou seu celular em quanto tempo? 2 dias. 2 dias? Porque eu criei a conta no Câmera Privé. E aí, ao mesmo tempo, eu descobri um site que se chamava Privacy, que é meio que um OnlyFans brasileiro, de venda de conteúdo adulto. E aí, eu criei uma conta lá e postei no Instagram, que eu tinha criado uma conta. Eu tinha uns 1.000 seguidores, 1.800 seguidores na época. E aí, muita gente assinou, porque a minha assinatura era cara, era R$100, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Vai que vazassem os conteúdos. Aí eu botei R$100, em 2 dias eu já tinha um dinheiro suficiente pra comprar um celular. Eu tinha 2.000 e pouquinho na conta, o que era o meu salário de mais de um mês, né? Caramba. Então eu fiquei apavorada. Aí eu lembro que na época eu fiz um combinado comigo mesma, que a partir do momento que eu tivesse juntado R$5.000, ou eu ia parar, ou eu ia contar pra minha mãe o que eu tava fazendo. Só que não deu tempo, né? Antes dos R$5.000, eu acabei sendo demitida do meu trabalho, porque um querido colega meu assinou e vazou. Não vazou, né? Ele compartilhou o acesso com os meus colegas de trabalho por R$10. Então, tipo assim, quem quisesse assinar lá da fábrica, pagava R$10 e via tudo. Filha da puta. Sim. E eu fui meio trouxa também, porque eu gravei um vídeo dentro do banheiro. Então... Dentro do banheiro da empresa. Da empresa? Eu fui meio trouxa. E aí eu fui desligado da empresa automaticamente. Meu chefe só pediu pra moça do RH me demitir. Não me explicou por quê, mas eu sei que foi por causa disso. E aí foi bizarro, porque eu recebi a rescisão, recebi todo o seguro-desemprego e tal. Então eu pensei, cara,
eu tô ganhando uma grana por causa do conteúdo adulto agora, tem a rescisão, é o momento perfeito pra eu sair de casa. Daí eu peguei minhas coisinhas, falei, mãe, recebi a rescisão, tchau, vou ir morar com a minha amiga. E aí eu fui. Só que aí foi uma semana morando com essa minha amiga que alguém já pegou, tirou print do meu perfil, lá na Privacy, tirou foto do meu Instagram, print, tudo, e mandou tudo pra minha mãe. E aí nisso, ferrou, né? E quando tua mãe descobriu isso? Foi normal. Eu não posso falar que foi horrível, porque foi a reação da minha mãe, né? E a minha mãe, hoje ela tem 60 anos. Querendo ou não, ela tem pensamentos diferentes dos meus. Pra ela, a criação de conteúdo adulto naquela época era a mesma coisa que pornografia. Ela não entendia o que era a criação de conteúdo adulto. Eu lembro que no dia eu até tentei falar, mãe, várias famosas fazem isso. A Tati Zak faz isso, a MC Mirella faz isso. Minha mãe sabe quem são essas pessoas. Mas ela não entendia. Aí eu lembro que no dia que ela me chamou pra conversar, ela tava muito triste. Ela não entendia por que eu tinha começado a fazer isso. Ela me xingou de tudo possível que ela podia xingar. Me falou que eu era prostituta, puta, que eu ia estragar famílias, que eu ia estragar casamentos. Falou tudo isso. E aí a gente ficou uns 4 meses sem se falar. Caramba! E aí, pra ajudar, durante esses 4 meses, alguém pegou as minhas fotos sem roupa e com roupa mais sensual e colocou num site de prostituição. E ainda alguém achou essas fotos. E até agora eu parei pra pensar que talvez seja a mesma pessoa que botou as fotos lá e teve a coragem de tirar o print pra mandar pra minha mãe. Então minha mãe tinha certeza que eu era puta. Caramba! Imagina a situação que você passou ali. E foi. Hoje ela entende, hoje ela aceita. Hoje, depois de 2 anos que isso aconteceu, a nossa relação mudou muito, assim. Depois que eu saí de casa, minha mãe... Antes ela era minha mãe, agora eu posso falar que minha mãe é minha amiga, assim. Eu conto as coisas pra ela, ela me conta as coisas, a gente se ajuda quando precisa. A minha relação, assim, não era com ela desse jeito. Então melhorou muito. Demorou, assim, um tempo pra ela aceitar. E eu acho que ela ainda tem vergonha de falar pras pessoas muito bem o que eu faço. Tipo, quando alguém pergunta pra ela, ela meio que não sabe o que falar. Ou quando alguém fica fazendo muita pergunta pra ela, ela mente, sabe? Ela não sabe muito bem o que falar. E eu super entendo a minha mãe, tá? Não tô ofendendo ela. Mas hoje em dia, ela entende o que eu faço. Ela sabe que eu não faço programa. Ela sabe que eu sou criadora de conteúdo adulto e também trabalho com a internet. E é isso que ela fala pras pessoas, que eu trabalho com a internet, ponto. Ela não fala onde eu mais ganho dinheiro. Mas eu não vou dizer que ela apoia o que eu faço, ou acha certo, porque ela não acha. Só que eu acho que agora ela entende que eu sou adulta e que as minhas decisões são as minhas decisões. Mas se ela fala o seu nome, fala quem você é, as pessoas sabem o que você faz, né? Você não esconde. Eu não escondo, mas aconteceu uma situação de, tipo, a amiga dela, que também é uma senhorinha, a gente viajou esse ano, eu e as amigas da minha mãe, todas senhorinhas. Aí a gente viajou pra praia e uma amiga dela ficou, o que a tua filha faz? Porque antes essa amiga tinha ido lá em casa e perguntado, o que a Martina faz? Por que ela mora nessa casa? E a minha mãe, essa casa é alugada. Ela tá pagando um valor super baratinho, porque ela lá em Gravataí, que é uma cidade lá de Porto Alegre, né? Essa casa é alugada. E depois nessa viagem, eu fiquei 1 semana, né, viajando com a minha mãe. Daí essa amiga dela ficava, por que a Martina faz? Por que ela não tá trabalhando? Aí a minha mãe, ela é influencer. E parece que essa amiga da minha mãe, ela não se satisfaz com essa resposta. Parece que ela sabe o que é, mas ela quer ficar tentando minha mãe pra ver o que a minha mãe fala. Ela quer que a tua mãe fale. Ela quer que ouvir. saia da boca da minha mãe. E aí ela fica o tempo inteiro perguntando. Eu lembro que ela chegou até pra outra amiga da minha mãe, que sabe realmente o que eu faço, e perguntou, o que a Martina faz? Por que ela tem que fazer isso? Que xereta, meu. Muito xereta. Vai cuidar da tua vida, dá vontade de falar isso pra ela. Você